Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos de volta aí à formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir e estamos indo aí para a aula de número 10. Falando sobre os sacramentos de serviço. A última aula foi sobre a ordem e hoje nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Então vamos pedir ao nosso Senhor para que Ele envie seu Espírito Santo sobre todos nós, para que ilumine nossos corações, nossa alma, nossa mente, para que possamos aprender tudo que o Senhor tem a nos falar. Estaremos então reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nós falamos aí sobre os sacramentos de serviço na última aula, né? Falamos sobre o sacramento da ordem e hoje nós vamos falar sobre o matrimônio. Olha aí o matrimônio. Essa aqui, para quem não conhece, é minha esposa, Janice Jânia. Vamos falar sobre o matrimônio. O matrimônio é a união conjugal entre um homem e uma mulher. Vamos ver o que fala o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica, no número 1631, ele diz o seguinte: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então, meus irmãos, dá uma olhadinha aqui, ó. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher, ok? Homem, sexo masculino, e mulher, sexo feminino. Então, o matrimônio é um sacramento, é o sinal visível de um Deus invisível que vem sobre nós. Então o matrimônio ele é um sacramento instituído por Deus desde o princípio. Lá no Gênesis já fala da criação, da união do homem com a mulher. Então isso é muito importante. E também é importante saber aqui, ó, né, é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges, ou seja, é para um desejar bem ao outro e juntos olharem para frente com o horizonte, tendo Deus como meta, tendo Jesus ali como norte de suas vidas. A geração e educação da prole, ou seja, a finalidade do casamento é a nossa felicidade conjugal, é então entregar o nosso casamento a Deus e geração e educação da prole, ou seja, é ter filhos. Então os filhos são uma bênção. Aí vocês vão falar, mas tem casais que não têm filhos. Mas isso aí é uma questão que nós não temos como saber quem vai ou quem não vai ter, né? Mas nem por causa disso o matrimônio desse casal vai ser menos santificado na presença do Senhor. Tudo bem? Vamos aí ao nosso próximo slide. Então, dando continuidade, vamos dar uma olhadinha aqui. O que fala a Bíblia? Vocês já pararam para pensar o que diz a Bíblia? Vamos lá, olha só. Aqui, ó, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte, ó. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Ou seja, o homem e a mulher, criados à imagem de Deus, eles estão ali numa igualdade, né? Apesar das pessoas falarem bastante sobre que a Bíblia tem um caráter machista e etc. Então é importante saber que logo no Gênesis Deus diz que o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança. E lá no Gênesis 2, versículo 18, ó, diz o seguinte: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Ou seja, o homem não foi feito para ficar sozinho, né? Então, Deus deu a Eva, tinha Adão, e fez a Eva. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas e quando o sacerdote decide ser celibatário e ser ordenado, mas ele não tem uma esposa? Aí é que tá.
a esposa é a igreja, porque ele dedica a sua vida ao Senhor e com isso ele produz a núpcia com o cordeiro, né? Então, o padre, quando ele decide ser celibatário, ele está entregando a sua vida ao Senhor. Então, por isso que é sacramento de serviço. A ordem é um serviço à comunidade. E o matrimônio também. A ordem, o padre, ele vai tomar conta do seu rebanho, do rebanho do Senhor, e aqueles que forem chamados ao sacramento do matrimônio vão cuidar dos seus filhos para que estes também possam ser e seguir os caminhos de Deus. Tudo bem? Aqui em Gênesis 2, 24, diz o seguinte, prestem bem atenção. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, o grande mistério do sacramento está aí. Deus chama o homem e a mulher para fazer parte do seu mistério da criação, não é isso? Quando o homem e a mulher se juntam em matrimônio, vêm os seus filhos. Tem as exceções? Tem. Mas qual é o normal, né? Qual é o padrão? Quando há um casamento, é que venham os filhos, tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo slide? Então, dando continuidade, Deus faz o relato da criação aqui em Gênesis, e aí nós vemos aqui, o pecado. A partir do momento que entra o pecado, a relação entre homem e mulher, ela também passa a ter uma questão diferente, um tratamento diferente, né? Porque a partir do pecado, o homem já começa a acusar Eva acusa a serpente, ninguém quer assumir o seu erro, e aí vai tudo ladeira abaixo, né? Então o nosso paraíso fica lá e a gente tem que conviver com isso. Mas vamos lá. Gênesis 3, versículo 12. Olha o que diz a palavra. O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então, a partir desse momento, quando o pecado entra na humanidade, a relação conjugal já começa a ser alterada. Nós conseguimos ver aqui, entre os versículos 16 e 19, o seguinte, que já começam as acusações, né? Tem a questão da atração, da cobiça, da dominação, e entre a fecundidade e a sujeição à terra, o que acontece? O homem começa a suar para ter o seu pão e a mulher vai sentir as dores do parto para ter os seus filhos. Vamos lá, aqui, Gênesis 3, versículo de 16 a 19. Tá aqui. Vou dar uma lida. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouvistes a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então, é interessante a gente ver essa questão aqui, né? Gênesis, nós temos a criação, o homem e a mulher criados em igualdade, à semelhança de Deus, e quando entra o pecado, essa relação já começa a se alterar, né? Como eu li aqui, já começa um querendo acusar o outro, a questão da dominação, da cobiça, tudo bem? Vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui no Novo Testamento, em João, em João 2, 1:12, essa passagem é muito conhecida, que ela fala sobre as bodas de Caná. E nas bodas de Caná
é possível ver que Jesus também estava numa festa de casamento, né, onde acontece lá um milagre, mas eu vou ler só um pedacinho aqui. E diz o seguinte, ó, a partir do 2. Não, no 1. 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná, da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho, né? Então, a partir daí, o que Jesus faz? Ele faz o milagre da multiplicação, não, ele transforma água em vinho, e isso é o primeiro milagre de Jesus, como o próprio João fala, né? Tá aqui, ó, lá no versículo 11. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-se em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas por que essa passagem está aqui? Porque era justamente um casamento. Então, em Israel, o casamento também era uma coisa importante. E Jesus estava lá presente. E ao acabar o vinho, né, acabaria-se a alegria da festa. Então, Maria, sempre presente, vendo o que estava acontecendo, chamou seu filho e falou: poxa, Jesus, dá essa moral aí, né? Tô brincando, tá, pessoal? É claro que ela não falou isso, mas nós vemos como que é importante, né, essa presença de Jesus no casamento. Ele estava também em uma festa, da mesma forma que nós celebramos os casamentos hoje, né, que é uma alegria, a união matrimonial, conjugal do homem com a mulher e a santificação por meio de Cristo. E lá em Efésios 5, a partir do versículo 22, quem tem a Bíblia Ave Maria, vai estar um título assim: Deveres recíprocos dos esposos. Então, isso aqui é muito interessante porque sempre dá problema também por causa das palavras, mas as pessoas retiram a palavra de Deus ali do foco e utilizam de outras formas. Olha só aqui, Efésios 5, versículo 24 ao 25, diz o seguinte, ó. Ora, não, vou ler o 22, né, que é o da discórdia. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Então, a partir do 24. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Então, qual é a narrativa? Ah, porque eu não vou ser submissa ao homem. Gente, então, qual o discurso todo? As mulheres esquecem, né? As pessoas esquecem que lá no Gênesis aqui, né, como eu li, está dizendo que Deus fez o homem e a mulher em igualdade, imagem e semelhança. E quando fala aqui sobre a submissão, né, a questão do casamento, o homem é o chefe da casa. E elas falam assim, as narrativas das pessoas são assim: ah, mas porque isso, a submissão é humilhação, é desprezo. Não é. Olha só o que diz o outro versículo, né, o 25. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la. Gente, olha só. Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar. Então, se o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, gente, é porque o homem vai dar sua vida pela mulher. Então, toda essa questão de submissão que tem esses discursos que é de menosprezo, diminuição na mulher, isso é tudo furada, isso são inverdades. Porque como que uma pessoa que pode dar a sua própria vida por outra vai tratá-la de forma errada, de forma ruim, né? Ser mal com ela, isso é impossível. E ainda diz mais, né?
para santificá-la, purificando-a. Ou seja, o homem, quando ama sua mulher, é para a santidade, né? É para elevar o casal a Cristo. Então, toda essa narrativa aí relacionada ao feminismo, questão de empoderamento. Então, esse pessoal usa essa narrativa, usa esse versículo da Bíblia, mas esquece de falar o resto. E tem mais, lá no final, no versículo 33, diz o seguinte, ó: em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Tá vendo aí, pessoal? Que maravilha! Então é isso, né? Eu sei que hoje em dia a nossa sociedade não prega isso, mas nós, que somos católicos, apostólicos, romanos, nós temos que ter plena consciência disso, que o casamento foi feito para a santificação mútua entre o homem e a mulher. E a mulher, entendendo que o marido é o cabeça, né? É como diz aqui a palavra, ela se submete a ele, não é questão de ser inferior, é questão do respeito. E o homem, amando a sua mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja, ele vai dar a vida por ela. Então é impossível que haja uma relação, nesse caso, em que a mulher não seja respeitada. E a mulher respeitando o homem, os dois se santificam e procuram a glória de Deus pelo casamento. Tudo bem? Vamos ao próximo slide. Agora, pessoal, vem uma pergunta aí, ó. Quem celebra o matrimônio? Fala aí, quem celebra o matrimônio? Aí muita gente vai falar, quem celebra é o padre, é o diácono, é o bispo. Não. Olha só, pessoal. Quem celebra o matrimônio são os esposos. É isso aí. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1623, quem celebra o matrimônio são os esposos. O sacerdote ou diácono estarão lá para serem as testemunhas e para darem a bênção. E outra, os protagonistas do sacramento do matrimônio são os noivos. Olha só o que diz o Catecismo da Igreja Católica aqui no número 1625. Fala o seguinte, ó: os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Beleza? Então vamos aí ao nosso próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade, é importante saber o seguinte, que com o casamento tem o vínculo matrimonial. Ó, o Catecismo da Igreja Católica, número 1639, diz o seguinte: o consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também diante da sociedade uma instituição firmada por uma ordenação divina. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Tudo bem? Então, vou falar agora aqui da questão do casamento, dos pontos aqui muito interessantes. Olha só, o sacramento do matrimônio. Primeiro ponto é a sua indissolubilidade, ou seja, o que Deus uniu, que o homem não separe, ou seja, o casamento é para sempre, até que a morte os separe, tudo bem? O outro ponto aqui é a fidelidade. A fidelidade conjugal também é muito importante, porque nos 10 mandamentos é escrito lá em letras garrafais, né? Não cometerás adultério. Da mesma forma que Cristo foi fiel à sua igreja, morrendo na cruz para nos salvar, e como a leitura de Efésios está dizendo lá que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher também deve ser submissa ao homem, ou seja, a fidelidade ela é muito importante para a manutenção do casamento, né? E o outro ponto aqui
é a fecundidade. Ou seja, quando a união conjugal, é importante também que tenha o propósito de ter os filhos, né? Para alguns casais vem, para outros não. Mas nem por isso, como já falei antes, os casais que não têm filhos vão ser menos abençoados ou menos santificados, desde que vivam sua vida em Cristo, tá? Para quem não sabe aí, tenho 4 pimpolhos, 4 filhos, já devo ter falado aí em algum outro momento. Então, a fecundidade aqui está presente no meu casamento. Isso a gente pode dar uma olhadinha também lá no Catecismo da Igreja Católica, aqui, ó, no número 1643. E ele fala o seguinte, ó: o amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se à fecundidade. Tudo bem? Então, só continuando, né? Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e as consolida, mas eleva-se a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Então, meus irmãos, o sacramento do matrimônio ele é muito importante em nossas vidas, né? Então, tem vários outros pontos que poderiam ser abordados, mas como eu estou falando sobre o sacramento do matrimônio, eu vou encerrar por aqui. Como eu tinha falado na outra aula, estou pensando em fazer um bônus falando sobre o Código do Direito Canônico, que fala justamente sobre o casamento. Quem pode, quem não pode, porque que pode, questão do batizado, quem pode batizar, quem não pode batizar, quando que é inválido, quando que não é inválido, porque se eu tratar disso aqui, então vai perder um pouco o foco, que é a questão do sacramento, mas eu vou tentar aí fazer um bônus falando justamente sobre esses pontos, e no Código do Direito Canônico tem bastante coisa sobre o matrimônio. Então, se eu colocar essa questão do matrimônio, né, do Código do Direito aqui, então, poxa, o vídeo vai ficar aí com 240 minutos. Então, eu vou encerrando por aqui. Tudo bem? Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Finalizamos, então, aí a segunda fase do módulo básico do Formação Continuada na Fé Católica. Primeira fase, nós vimos o que mesmo? A Bíblia. Na segunda fase, nós vimos os sacramentos. E a terceira fase, que aqui virá, vamos falar sobre liturgia e missa. Tudo bem? Então, quero agradecer a todos aí pela paciência, pela audiência. Gostou? Curte, compartilha. Vai no nosso canal lá no Telegram. Lá as aulas serão lançadas primeiro, depois serão lançadas no YouTube. Passa para o seu amigo, para o seu colega, para o familiar. Passa para todo mundo, porque nós devemos resgatar a fé em Cristo. Jesus disse: ide e evangelizai. Então, a sua forma de evangelizar também é compartilhando, tudo bem? Vamos agradecer então a Deus pelo término dessa fase, agradecer a Nossa Senhora que sempre esteve à nossa frente aqui, nos cobrindo com o seu manto, que ela interceda sempre por nós. E nosso Senhor Jesus Cristo, clamamos a Ti, roga por nós ao Pai para que envie seu Espírito Santo em nossas vidas, em nosso dia a dia, em nosso aprendizado e em nossa vida cristã. Vejo vocês aí na próxima fase, pessoal. Que Deus nos abençoe. Estivemos reunidos aí em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.